Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso de capacitação de vistoriadores do Corpo Bombeiro Militar de Pernambuco. Eu sou o segundo sargento André, atualmente sirvo no CAT RMR, né, e fui encarregado de repassar essa instrução da disciplina sobre sistema fixo hidrantes. Então vocês vão ter a oportunidade de ter uma noção do que é necessário um vistoriador realizar durante o seu trabalho, né, o entendimento que ele precisa ter e desde a identificação dos elementos quanto ao final a realização dos testes, né, desse equipamento, que é tão importante. Quais são os objetivos desse treinamento? Dar aos vistoriadores a possibilidade de realizar sistema fixo de vistoria, né, entendendo como funciona, quais os componentes que devem estar instalados no local a ser vistoriado e realização dos testes, para que possa definir se aquele local é ou não seguro, se ele mantém esse equipamento em pleno funcionamento para a atividade, tanto nossa quanto dos funcionários que farão a aplicação ou uso desse sistema. É importante ressaltar esse detalhe aí. Os hidrantes, senhores, ele na sua maioria, vou dizer, esmagadora, 90%, hoje instalados na região metropolitana e em todo o estado, a gente vai ter a maior parte deles nas unidades, nas ocupações residenciais multifamiliares e as edificações de escritório, as ocupações de escritório. Então, o que isso significa? Significa que nem todo equipamento foi projetado para o uso de qualquer pessoa. Nessas edificações, que são a maioria avassaladora, onde existem os hidrantes, eles foram feitos para o uso dos nossos integrantes, dos integrantes do Corpo de Bombeiros. Sargento, o que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer, claro, que ninguém pode tocar lá no hidrante? Senhores, tecnicamente sim. Esses equipamentos eles estão ali para nosso uso, para as equipes de resposta que estão de prontidão do GBI, devido à singularidade do tipo de serviço que deve ser feito com eles. Então, um ambiente confinado, como um apartamento pegando fogo, uma sala de escritório que tem um incêndio, não vai ser uma pessoa comum que vai ligar um hidrante desse e iniciar um combate. A gente sabe que a fumaça não vai permitir, nem o calor vai permitir que ela nem permaneça no pavimento. Então é por isso que esses equipamentos, quando ali estão, eles são para uso exclusivo do Corpo de Bombeiros. Daí você deve refletir que a sua vistoria pode deixar um companheiro em uma situação complicada, caso esteja faltando um equipamento e ele não tenha sido bem testado. Então é importantíssimo que a gente ressalte isso logo, para que você tenha essa em mente quando estiver fazendo vistoria, pense no colega que vai fazer o combate ao incêndio daquele estabelecimento. Obviamente as indústrias, alguns estabelecimentos comerciais mantêm esses equipamentos e têm os seus elementos prontos para fazer uso também, com treinamento aplicado, é uma outra questão. Mas na maior parte, os hidrantes hoje instalados no estado, eles demandam exclusividade para o uso do Corpo de Bombeiros, certo? Então a gente vai passar algumas dicas relacionadas a isso, mas eu queria logo que de cara vocês já tivessem essa informação. Os objetivos nossos, eles são a identificação dos componentes e a sua correta instalação. Então cabe ao vistoriador no local realizar a identificação desses componentes instalados e se estão devidamente posicionados, sem que seja possível a falta ou a falha no funcionamento deles.
Quais são os componentes do sistema de hidrante? Então, pelo COSIP, a gente tem uma sequência, né, onde devem ser observados todos esses itens. Então, a gente tem o hidrante propriamente, reservatório, né, que é o elemento que vai fornecer água para o combate a incêndio, a canalização, os acessórios que estão dentro, né, do abrigo, o outro item, e a bomba ou bombas, né? Dependendo do tipo de formatação do equipamento, a gente pode ter uma bomba apenas ou duas bombas e até mais, né? No caso, vamos ver isso lá na frente, ok? Então, e para finalizar, o registro de recalque, um elemento muito importante que, né, devemos ter muita atenção ao fazer a sua checagem e avaliação. É o mais problemático que tem. A gente vai poder ter a oportunidade de ver isso. Vamos lá. Ao final, após a identificação dos sistemas, né, dos elementos estarem ok, a gente vai poder fazer a realização do teste do sistema. Okay? Eu vou ensinar a vocês como deve ser feito esse procedimento. Tranquilo? Vamos lá, gente. Bem, hidrantes. A gente tem aí o nosso código, ele é de 1997, março de 1997. Em 96 foi publicada essa NBR 13714 e o COSIP ele fez uso pleno dessa norma, né? Vários dos textos que a gente vai encontrar no código, a gente vê que foi tirado de uma norma, né? E a norma utilizada na época foi a NR 13714. Ela foi atualizada no ano 2000, né? E a gente tem aí essa versão da qual pouca coisa mudou. Mas basicamente, para vocês entenderem, se quiserem ir mais profundamente, não é o foco dessa instrução aqui, né? A instrução é apenas a vistoria, mas quem quiser ter mais informações, busque nessa NBR a 13714, que vocês vão, né, poder aprofundar mais o conhecimento, certo? Mas, lembrando, gosto de sempre deixar isso bem ressaltado. A função do vistoriador, senhores, não é ter o código decorado. Isso não há necessidade de acontecer, né? Hoje, praticamente todos os vistoriadores, eles sabem que existe uma regra, né? Então, sabe que tem uma regra falando sobre tal assunto. E aí a observação é saber aonde identificar no código, certo? Então vamos lá, continuando. Não se preocupe em decorar artigo, coisas desse tipo, né? Não é esse o objetivo, certo? A gente vai mostrar algumas nuances e exemplos relacionados à vistoria, certo? Em relação a colocar exigência, o código, isso é bem mais fácil. Basta a gente ir lá e consultar. O código foi feito para consultas, ok? Continuando. Então aí a gente tem vários exemplos, né? Tipos de hidrante, externos, né? A forma como vocês vão localizar eles na indústria, nos prédios. São várias as formatações que a gente encontra por aí, certo? Então é bom se acostumar, né, a saber identificar o que tem dentro de cada abrigo desse e como ele funciona, desde a sua bomba lá até o registro de recalque, né, todos os elementos que serão de vital importância para o funcionamento, né, do sistema de hidrante. E continuando. Nessa parte aqui, eu queria ressaltar para vocês, informar, que em 2020 a gente fez todo um protocolo, um checklist do que o vistoriador deve observar, né, e a sequência dessa observação no ato da vistoria em relação a cada sistema previsto no código. E não foi deixado de observar também para o sistema de hidrante. Então eu criei, foi da minha autoria essa elaboração desse checklist do sistema de hidrante. Ficou sob minha responsabilidade. E como fazer o uso desse checklist, né?
esse roteiro de vistoria? Ele simplesmente você vai observando os itens em relação ao que o código exige. Então está lá, né, pontuado o artigo que se encontra, o que você deve observar, e se caso esteja ok, você vai responder sim ou não. Então, dependendo da situação, né, cada item que você vai observar, você vai perceber que está na sequência. A gente começa a partir do artigo 49, né, em diante. Vai se fazendo as perguntas, vai se fazendo a observação no local, e isso facilita muito a vida do historiador. Então, vocês vão ter acesso a esse material para que durante a vistoria você possa inicialmente, né, fazer uso desse, como se fosse uma cola, mas a partir da segunda ou terceira você já vai estar muito bem habituado e com certeza não vai precisar mais desse material. Tenha certeza disso. Tranquilo? Então a gente elaborou esse roteiro de vistoria e foi numerando cada elemento do sistema e como observá-lo. Okay? Existe aqui inicialmente, né, a observação de se os equipamentos, os elementos estão localizados de acordo com o projeto Acontecendo em Pânico. Né? Então, de primeiro eu digo a vocês, observar o projeto. Não se inicia uma vistoria observando nenhum dos elementos da edificação sem primeiro observar o projeto, certo? Isso é fundamental. Você não vai conseguir ter uma noção daqueles elementos numa edificação maior do que 750 metros quadrados, ou 1.000 metros, ou 20 mil, ou 150 mil metros quadrados, sem olhar o projeto. Então, não inicie a sua vistoria sem ter acesso a esse equipamento, né, que é o projeto. Ele é que vai lhe dar as respostas e tudo que vai ter que estar lá naquela edificação, naquela ocupação. Okay? Então, de certa forma, todos estão demonstrados no projeto, todos os equipamentos, beleza. Conduza o projeto ao local. A gente tem aí, né, a expectativa futura de estar fazendo uso de um tablet, onde o projeto digitalizado, a gente vai poder estar caminhando e fazendo as observações pertinentes ao local onde a gente esteja, de acordo com o projeto. Isso vai ser um grande facilitador. Eu acho que já existem, né, alguns colegas que fazem isso, mas a ideia é que massivamente isso seja fornecido a todos durante as vistorias futuras. Okay? Então a gente tem aqui o item 1.1 dos equipamentos de hidrante, né? Se a altura do registro dos hidrantes se encontra numa altura entre 1 metro e 1,5 metro. É o que está previsto lá no artigo 49, no seu inciso 3º. Então, a gente tem aqui algumas imagens, vamos dar uma olhada, e exemplos, né? Sempre trazer esse material para vocês, onde o exemplo de um equipamento instalado corretamente e outro totalmente fora do padrão, né? Então, veja que é gritante, né? Isso gera um prejuízo durante a aplicação do engate da mangueira, né? Esse posicionamento aí vai facilitar. Qualquer coisa fora disso vai estar alto demais ou está baixo demais, né? Atrapalhando assim a nossa atividade de montagem dos equipamentos, dos acessórios no registro. Ok? Tranquilo? Item 2, 1.2. Os hidrantes estão desobstruídos sem a possibilidade da rota de fuga do operador ser bloqueada pelo fogo? O que quer dizer com isso? A gente tem lá no artigo 49 também, mesmo inciso. Tem aqui um exemplo, né? O ideal do hidrante instalado é próximo à porta de emergência, o local menos provável de ser obstruído. Né? Então a gente vai encontrar muitas instalações com esse hidrante próximo a esses locais. A ideia é que não haja a possibilidade do fogo bloquear o hidrante. Se era o equipamento que ia fazer o combate e ele foi bloqueado pelo fogo, então o projeto falhou, né? Então, ele deveria estar instalado num local com a menor possibilidade disso acontecer. A gente tem aqui ao lado direito um exemplo, né? Uma obstrução clássica aí de um desses atacarejos da vida, né? Então foi solicitado inclusive a remoção
dessa estante daí, deixar o hidrante. Ou ele tira o hidrante, bota num lugar mais fácil de ser acessado e sem possibilidade de materiais próximos que peguem fogo, né? Materiais combustíveis, né? Então, chegar no local, exigência, desobstrução dos hidrantes. Às vezes, posicionamento do hidrante em relação à sua boca de expulsão, né? O registro está em cima do abrigo, existe sim a possibilidade. Aí o cara vai engatar a mangueira vai ficar toda troncha lá e não vai fazer o fluxo correto de água. Então a gente coloca também exigência, desobstruir, baseado nesse artigo. Tranquilo? Desobstruir a rede de hidrante. Item 1.3, né? Se existe instalado no registro o adaptador de rosca para sair de engate rápido dimensionado de acordo com o projeto. Senhores, o que é isso? Na próxima imagem eu consigo mostrar a vocês. A gente está vendo aqui, ó, os registros com as suas devidas, né, adaptadores para mangueira, né, conexão Storz. Então eu tenho aqui, ó, 1,5, 38 milímetros, a passagem de água, né? E aqui eu tenho 2,5. Então, no projeto é que isso vai estar definido. Quais são os tipos de mangueiras que estão lá, de 2,5 ou de 1,5? Né? A gente vai voltar a pontuar onde deve estar obrigatoriamente mangueiras de 2,5 e onde estão as mangueiras de 1,5. Né? Então, tem locais, indústria, por exemplo, o tipo C, o risco C, né, como está definido lá na tabela Seguro Brasil, essas ocupações que têm um risco C, por exemplo, só podem fazer uso de mangueira 2,5. Então, ao fazer vistoria no local com essa classe de risco, ao observar qualquer mangueira de 1,5, opa, já vai entrar em exigência. Deve ser substituído para mangueira de 2,5. Aos locais que podem fazer uso de mangueira de 1,5 e assim o engenheiro definir, existirá um adaptador de 2,5 para 1,5 e o abrigo será portador das mangueiras de 1,5 polegada, certo? Existe também essa possibilidade. Né? Ah, sargento, mas tinha lá 2,5, né? O cara botou uma redução para 1,5 e tinha uma mangueira de 1,5, mas não, o hidrante externo, opa, nem todo hidrante externo é obrigatório que ele seja a mangueira de 2,5. É obrigatório que ele seja a saída de 2,5, mas eu posso botar um adaptador nele e usar a mangueira de 1,5. O engenheiro pode definir isso, de acordo com a ocupação, né? Exceto as do risco C, isso, né, já está previsto no código, temos uma tabela lá que define que o risco C não pode fazer uso de mangueira, exceto a de 2,5. Ok? Então, vocês já vão botar essa cobrança, essa exigência aí no caso de encontrar um estabelecimento com essa falha, né? Com essa irregularidade. Vamos lá. Próximo item, para finalizar os hidrantes. Os adaptadores dos hidrantes externos das edificações, quando instalados fora do abrigo, possuem tampão concorrente. Isso é interessante a ser observado. Vamos lá. A gente está falando desse tampão aqui. Ó, né? Então, qual é a função desse tampão? Senhores, a degradação do registro, a criação, né, o alojamento de insetos ou coisa parecida, no caso, a ausência desse tampão, é possível. E isso pode gerar um problema na hora que o colega, né, colocar a mangueira. Imagine, fez um ninho de marimbondo aqui dentro. Aí você vai lá, sem ver, coloca a mangueira. Chegou rápido, colocou a mangueira. Ao acionar, o que vai acontecer? Esse material do marimbondo, da casa de marimbondo, ela vai terminar obstruindo lá na frente no esguicho, né? Então isso vai ser um problema. Então, para evitar essas coisas no ambiente externo, é bom ressaltar, no ambiente externo, quer dizer, no hidrante que esteja instalado na área externa, é obrigado a presença de tampão. Ah, sargento, eu fui lá no shopping e na área interna dele estava sem um tampão. Posso botar a exigência? Não. O código só prevê a exigência para os hidrantes externos. Então, sim, na área interna, local fechado, os hidrantes podem ficar sem os tampões, mesmo ele estando do lado externo, certo? Tranquilo? Vamos continuar. Agora a gente vai falar dos reservatórios, né, que é o elemento que fornece, que armazena a água
para o combate a incêndio. Ok? Deixa eu pegar aqui que a luz está atrapalhando vocês aí. Gente, peço desculpa, estou improvisando aqui para poder realizar esse vídeo para vocês, mas espero que o mais importante, o ensinamento, seja repassado e vocês absorvam isso com maestria, certo? Vamos lá. Reservatórios. Então a gente tem aí vários tipos de reservatórios. Eles tanto podem ser externos, que é o caso desses aí, eles podem ser elevados, eles podem ser de superfície e eles podem ser subterrâneos. Não tem como mostrar um reservatório subterrâneo aqui. Mas aí, desses exemplos, é possível a gente observar alguns detalhes que são importantíssimos durante a vistoria, né? A gente tem o artigo 59 que fala: nos reservatórios elevados, né, a reserva mínima para combate a incêndio será assegurada pela diferença de nível entre as saídas de rede que combata as redes de combate a incêndio e da rede de distribuição para consumo da edificação, quer dizer, a água comum, né? Então, existe um parágrafo único que informa que as saídas da rede de distribuição para consumo da edificação deverá ser localizada obrigatoriamente numa das laterais do reservatório. Então, vamos lá. É possível você chegar e encontrar... gente, cheguei lá e tinha um cano também por debaixo do reservatório. E ele ficava passando alguns centímetros na parte interna. Isso está válido, senhores? O código é muito claro. A tomada de água de uso comum, ela deve ser pela parte lateral do reservatório. E o que gera isso aqui? Eu garanto a RTI, Reserva Técnica de Incêndio. É a quantidade de água que já é definida em tabela para cada tipo de ocupação, certo? Para que o estabelecimento tenha essa reserva, né, garantida, mesmo que não tenha água da Compesa, faltou água, vai chegar um momento que a água atinge esse nível, ela fica indisponível para o consumo comum, mas está garantida a quantidade mínima, para o combate a incêndio. O cálculo dessa quantidade de água, ela vai depender da capacidade da bomba, do tipo de ocupação, o risco. Então a gente tem aí definido no código que no mínimo seja garantido 30 minutos de combate a incêndio à respectiva vazão. Isso tudo está definido em projeto. Então não há com que você está se preocupando em calcular ou ver, né? Isso já está no projeto. Mas essa questão da canalização ser interna dificulta, porque o camarada, não, sargento, lá dentro do reservatório tem um cano mais alto. Digo, sim, a roupa de mergulho, a gente vai lá checar, como é isso? Fica complicado, né? Você, no ato da vistoria, tentar realizar a observação desse equipamento dessa maneira. Então, senhores, não há mistério, é exigência. Artigo 59. Está lá a tubulação por fora, garantindo, né, a reserva técnica de incêndio. Isso é muito comum em edifícios, escritórios, sistemas elevados, a gente tem isso. Uma ou outra indústria, mas eles tentam deixar de forma aparente para que a gente possa garantir que essa reserva técnica existe e não ter aí a falta d'água caso haja o desabastecimento da rede pública, né, para aquela edificação. Tranquilo? Então você, por baixo do reservatório, queira sempre ter o acesso, aí alguém vai ter que lhe mostrar o fundo do reservatório e só pode ter o cano de consumo da rede hidrante. Tranquilo? Certo? Então não tem mistério. Pegou outro cano por ali por baixo, opa, existe a possibilidade desse cano ser apenas para lavagem, mas aí você vai acompanhar esse cano e vai ver um dreno dele saindo para uma área de esgoto, área pluvial. Normalmente é possível, né, ter esse outro cano, mas se houver outro cano de consumo comum, esse cano deve ser retirado dali e a sua instalação deve ir para a lateral do reservatório. Tranquilo? No treinamento prático vocês vão ter a oportunidade de entender, né, de poder visualizar isso aí com mais
validade, tranquilo? Aqui a gente está no artigo 57, que reporta a capacidade mínima, né, de reserva técnica de incêndio. A gente vê aqui pelos riscos, né, e se o reservatório for elevado, cada tipo de risco impõe uma quantidade mínima de água, né, disponível nessa reserva técnica de incêndio. Você vê aqui risco A, residencial, né, multifamiliar, sempre será 7.200. Né? E para risco B, escritório, comércio, 15 mil. Risco C, indústrias, né? Vão ter 21.600 litros quando o reservatório for elevado. Né? Caso seja subterrâneo, aí você perceba que as medidas aumentam, né? Que a capacidade de água vai ser bem, de bombeamento será bem maior, então a gente precisa de um volume grande, né? Para poder ter suficiente essa quantidade de água. Né? Você percebe aqui que é bem maior, né? Se o reservatório for subterrâneo ou de superfície. Mas a grande maioria, mais comum, você vai trabalhar aqui residencial e escritório e comércio, são 15 mil litros. Residencial, 7.200. Tranquilo? Vamos lá, reservatório. Então, no item 2, né? Aí o 2.1, todos os registros de manobra se encontram-se abertos? É importante saber. O que é um registro de manobra? Ele fica logo abaixo do reservatório. Obrigatoriamente, né, não necessariamente ficar ali. Mas o que resulta isso aqui? Se houver necessidade de uma manutenção no sistema de bomba ou na canalização, é possível fechar a rede de hidrante para que essa manutenção aconteça. E é esse registro que vai realizar essa manobra, certo? Aqui a gente tem válvulas de retenção também, é um dos itens que está lá no nosso checklist, deve ser observado. Essas válvulas elas podem estar em vários pontos, né, desde que a gente tem que cobrar isso, desde que haja garantia, independente do ponto onde esteja, de fechamento do sistema. Então, se fechou o sistema, a rede de hidrante, para garantir a manutenção, esse registro está ok, certo? Tem muita gente que não vê o registro aqui e observa ele em outro lugar e acha que tem que ser logo, né? Mas, senhores, vamos ser bem objetivos. O importante é ter um registro que feche a rede para realizar manutenção. Se ele está embaixo do reservatório ou não, não há de se gerar complicação por conta disso. É você que vai lá, tecnicamente, entender que o registro fechado, ele gera a possibilidade de manutenção no sistema, ok? Independente da posição que ele esteja, tranquilo? A válvula de retenção, ela tem uma outra finalidade também, né? O reservatório, a válvula de retenção, concluindo, para vocês não ficarem sem essa informação, ela tem uma função importantíssima, que é essa sim, ela tem que estar, né, antes das bombas. Por quê? Ou até após as bombas, de toda forma. Ela vai, eu vou mostrar um gráfico para vocês mais na frente, onde a gente pode observar claramente que a ausência da válvula de retenção, ela geraria o quê? Se caso a gente tente bombear a água ao conectar nosso caminhão na rede de hidrante, às vezes pode faltar água, e quando a equipe do bombeiro chegar, a água já ter sido totalmente consumida. Ao acoplar o caminhão lá no registro de recalque, a gente vai entender lá qual é a função dele, que é uma dessas, ao bombear a água para a rede de hidrante interna, isso pode, a ausência dessa válvula de retenção vai gerar o quê? O enchimento do reservatório, né? E a falta de água na rede de hidrante. Então, a presença dessa válvula de retenção ela é fundamental. Sem ela não dá para aprovar, né? Inclusive isso deve ser notificado ao responsável pelo estabelecimento, né? Que ele deve instalar essa válvula de retenção logo antes do reservatório, né? Para que impeça que a água, ao ser abastecido pelo Corpo de Bombeiros, ao nós abastecermos a rede de hidrante, a água não comece a encher o reservatório. Esse é o objetivo dessa válvula de retenção. Então, com a ausência dela, não dá para aprovar esse sistema, ok? Aqui, se o reservatório comporta RTI prevista, né, de acordo com o risco da ocupação. Lembra lá aquela tabela?
que a gente mostrou, a do artigo 58, 58 não, 57, ele fala justamente sobre isso, que é a quantidade específica de acordo com o risco. Então tem lá 7.200 para risco A, 15.000 para risco B, 21.000 lá para o risco C, certo? A gente tem aqui, ó, os exemplos de reservatório, volta aqui a tabela. Esse aqui foi uma vistoria que eu realizei e o nível aqui, o verde é consumo comum, o vermelho é o de hidrante. Então a diferença era muito pequena. E esse local ainda tem chuveiro automático, que demanda uma quantidade de 50%, né, a mais do que está presente aqui na tabela. Na instrução do chuveiro automático a gente vai ter esse detalhamento. Mas se um estabelecimento possui chuveiro automático, ele tem que ter mais 50% dessa reserva mínima aqui. Então, um exemplo é, já que ele é subterrâneo, ele tem 54.000, ele tem que garantir pelo menos 81.000 litros, né? Já que 50% de 54, a gente vai ter aí 27, né, mil litros, somado aqui são 81.000 litros. E ele não tinha isso garantido, né, essa diferença. Interessante. Vamos ao próximo. Vamos lá. Item 2.3, reservatório possui dispositivo fixo ou mecânico que garanta a reserva técnica de incêndio. Né? Artigo 59, 57 e 59. É justamente os dispositivos aqui instalados ao lado, né, garantindo isso, ou um dispositivo mecânico, caso haja o reservatório seja de subterrâneo. Sendo subterrâneo, a gente vai ter que ter um dispositivo que permita controlar que o cano de tomada de água comum da bomba que puxa para o reservatório, né, superior para alimentar o estabelecimento com água comum, ele tenha essa diferença, né? Então, e a bomba de incêndio ela vai puxar mais embaixo, o cano vai ser mais abaixo, né? É importante observar isso aí. Coisas de vistoria prática, que a gente vai poder dar a vocês essas informações e mostrar lá. Bem, 2.4. Existe registro de manobra na saída do reservatório elevado? Que registro de manobra é esse? A gente tem aqui, ó, esse é o registro de manobra. Aquele que eu falei anteriormente, que garante o fechamento da rede de hidrante para manutenção, né? Então, é o chamado registro de manobra. Ele tem vários locais. Você tem que, justamente, da técnica do bombeiro, observar lá se ele garante que o fechamento propicie a interrupção de água para a manutenção dos equipamentos. Tranquilo? Vamos lá. Existe item 2.5, existe válvula de retenção que impeça o retorno da água para o reservatório. Então a gente viu lá a válvula de retenção, né? Foi falado anteriormente. Já estou antecipando algumas coisas para vocês aqui. Há uma tomada de água de uso comum instalada apenas na lateral do reservatório, justamente falando sobre o artigo 59. Aquela tomada de água lateral aqui e a garantia do RTI. A água chegou aqui, acabou-se. Vai ficar só a água para o combate a incêndio, certo? É essa água que a gente pode abastecer quando vai com o caminhão, está combatendo incêndio no local, acaba a água, a gente chega em qualquer prédio, a gente acopla e enche o caminhão da gente com água desse reservatório, certo? Então é para garantir essa quantidade mínima de água que as edificações são obrigadas a manter essa reserva técnica de incêndio. Isso é garantido por lei, viu, senhores? Então, nós podemos encostar em qualquer prédio e fazer o acoplamento do caminhão e o enchimento. Já ouvi dizer que depois a Compesa dá um desconto aí, é só o cara entrar com um requerimento lá da corporação que vai conseguir receber esses 5.000 litros, 7.000, o que quer quantidade de água que tenha consumido aí da edificação. E tem canalização. Então, a gente chegou aqui a um dos elementos
né? Todos são cruciais, mas sem esse aí, meu amigo, fica difícil, né? Fazer com que a água chegue no hidrante. Então, são as tubulações que conduzem, né, o elemento água até os hidrantes. Okay? Eles podem ser externos ou estarem enterrados. Né? Existe lá no nosso código, é onde é a única possibilidade da canalização ser de plástico, né, do PVC. Essa canalização, obrigatoriamente, ela deve estar enterrada. Existe uma norma que prevê essa canalização, são 80 centímetros. Né? Então, o cano de plástico, o PVC, ele pode sim ser utilizado na rede hidrante, mas exclusivamente na área externa da edificação. Na área externa. E enterrado, não pode estar aparente, certo? E ele deve garantir, né, o engenheiro faz o cálculo para que essa tubulação ela garanta a sua integridade na hora que ligue a bomba, né, ela suporte a pressão necessária para a operação do sistema, certo? Então, canos de plástico na rede, vamos lá, memorizar isso aí. Bem, na vistoria, vi cano de plástico PVC na rede de hidrante. Exigência: substituir pelo cano de aço ou ferro fundido, certo? Essa entra em exigência. Tranquilo? Vamos lá. A gente vai ter esse item aqui falando qual é o artigo dele. Os diâmetros da canalização estão compatíveis de acordo com o projeto? Bem, senhores, não vou aqui dizer que todo mundo vai ter que estar observando, mas existem algumas características. Canos de 5, 6 polegadas, né, são realmente comuns na indústria, né, em shoppings. O projeto vai definir. É importante você observar se essas dimensões estão atendidas, né? Mas nem sempre vai ser possível. Mas uma das coisas que se deve observar é um cano maior, né, e a água vindo direcionada para um cano menor para maior. Como é que pode isso? Se o cano era pequeno, ficou maior. Ele tem que vir sempre grande e diminuindo, de maior para menor. Aí sim, até chegar. A canalização, a medida mínima, né, obrigatória na rede de hidrante é de 63 milímetros. Quer dizer, tem que ter cano de 2,5 em toda a extensão do sistema de hidrante, toda a rede de hidrante. Ela deve, no mínimo, ter um cano de 2,5. Então, se você encontrar lá um canozinho de 1 polegada ou coisa para isso, abastecendo um hidrante, já mande e bote em exigência. Terá que entrar em exigência. Tranquilo? Só canos de 2,5 ou maior. Aí, de acordo com o projeto, que vai definir essas bitolas. Para garantir a quantidade de água para distâncias ou alturas maiores, é necessário um aumento dessas tubulações. Ok? Aqui a gente tem uma imagem, né, exemplificando isso. Você vê que as tubulações são monstruosas. Temos aí 4, 6 polegadas, né? Na indústria é muito comum. Né? Então, todo o abastecimento, aqui você vê os dimensionamentos, ó, 2,5, né, que é o equivalente a 63 milímetros. Aqui tudo definido, né, no projeto, fica bem claro. Item 3.2. Toda canalização é em ferro fundido ou galvanizado, exceto facultativamente a rede externa, apenas quando subterrâneo. Pode ser de PVC. Artigo 63. Pronto, tá aí o artigo que você vai enquadrar, caso você encontre alguma canalização de PVC. Gente, as conexões são bem diferentes quando é de ferro fundido ou de PVC. Então você consegue realmente, com bastante facilidade, diferenciar isso aí. Certo? Então faça essa observação. Existe a possibilidade de instalação dos canos de cobre, então vai passar pela parede, então para evitar problema com o material ferro, o concreto parece que não é muito amigo do ferro, e é possível existir essa passagem, né, fazendo uso do cobre. Então a gente pode encontrar assim embutido nas paredes o cobre, certo?
mas o mais comum é o cano de ferro fundido. Olha aí. O interno não está bem 80 centímetros esse aqui, né, da imagem, mas enterrado já é uma garantia de proteção para ele, né? Aqui todo o sistema de ferro fundido, tá vendo? Ainda não foi pintado, a gente tem uma norma do Ministério do Trabalho, né, que garante que toda a tubulação deva ser pintada de vermelho. Ok? O cliente pintou de preto lá, porque não, negativo. Exigência, tem a norma, a NR23, que fala sobre as cores também, né, de segurança, e ela obriga que todo o sistema preventivo de combate a incêndio, ele seja na cor vermelha. Então, aí vocês colocam essa exigência para que o camarada pinte sua canalização, certo? Aparente. No reservatório elevado, o bypass para a bomba está garantido sem prejuízo de gargalo pela bomba. Senhores, bypass é um item importantíssimo. E não serão todos os senhores que terão, né, a possibilidade de identificar esse elemento com facilidade no local. Vamos lá. Bem, a dificuldade simplesmente está porque existem inúmeras possibilidades de realizar, né, essa instalação em bypass. E qual é a problemática em não ter esse sistema instalado dessa forma correta? É que você não terá um bombeamento correto da água. O sistema bypass está previsto para os reservatórios elevados, certo? Então, é importante ressaltar que o sistema elevado, dependendo da altura, o último pavimento, por exemplo, ele sofreria com a quantidade de água mínima estabelecida na sua vazão, ali na ponta da mangueira. Por exemplo, para a residência, eles são de 120 litros por minuto, né, o mínimo. E na indústria, 240 litros por minuto. Só que para garantir isso, eu preciso de uma vazão, né, de um equipamento que empurre essa água para fazer com que isso aconteça, porque a necessidade mínima de uma coluna de água, né, formada de 12 metros, maior que 12 metros, né, em 2,5 polegadas, para eu garantir os 120 litros por minuto. Veja, 120 litros. Tá? Então a gente tem aí, onde é que eu vou ter um reservatório 12 metros acima do último andar? Isso é inviável para a construtora fazer um reservatório assim. Então, sem exceção, praticamente sem exceção, os edifícios hoje, eles têm que ter um sistema de bomba. Então, se o reservatório é elevado, ele vai ter um sistema de bomba, né? Essa bomba, ela vai estar instalada diretamente na rede? Não. Ela tem que estar instalada em bypass. O que é o bypass? Senhores, senhoras, né? A função dessa bomba é suprir essa quantidade de água, pelo menos nos 3 últimos pavimentos. Então aqui a gente vê que os 3 últimos hidrantes, eles vão ter a pressão garantida. Por quê? Por conta dessa bomba. Porque essa distância que eu estou mostrando aqui a vocês, até esse pavimento aqui, ela não é garantida. Se você tivesse sem a bomba aqui, ao abrir a mangueira, vai parecer uma mangueira de jardim, né? Então é o que a gente diz, a pressão de mangueira de jardim. Então isso aí significa que a bomba não ligou. E ela deve se ligar automaticamente da passagem de água. Vamos entender o bypass, vou tentar mostrar a vocês aqui, né, e explicar para que todo mundo tenha essa informação e na hora da vistoria possa ficar tranquilo quanto a, né, ter aprovado certo ou não. A função é fazer com que a água, o sistema seja pressurizado, né, e ao mesmo tempo, caso falhe
a bomba não gere um gargalo. Que gargalo seria esse? Vamos dizer que eu bote essa bomba diretamente aqui, né? Sem passar, sem estar em pass aqui, né? Em bypass. O que aconteceria? Na falta de energia ou de, né, uma falha na bomba, a bomba ia ser um gerador de gargalo. A pressão da água ia ser mínima, inclusive para os andares abaixo também, né? Então, a gente observando dessa maneira, a gente vai ver que há necessidade dessa instalação ser dessa forma, que é para poder garantir, mesmo que a bomba falhe, a água vai continuar a descer sem ter a bomba no meio do caminho. Então vamos lá. A água, ao descer, ela entra na tubulação, acessa o corpo da bomba, é pressurizada e continua o fluxo de água com a pressão bem mais elevada, garantindo assim que esses últimos pavimentos tenham água em pressão e volume suficiente para o combate ao incêndio. Ok? Então, eu dependo de duas válvulas de retenção. Você observa aqui. Por quê? Se eu não tivesse essa válvula, por exemplo, a água entraria aqui, a bomba puxa e ela geraria uma pressão maior. Aí você vai dizer, não, André, mas ela desce. Ela vai continuar descendo. Negativo. Ela vai tender a subir e ser succionada pela própria bomba e vai ficar nesse círculo. Já aconteceu de eu ir em vistoria e a bomba ligar e a pressão ficar mínima. E a gente identificar a ausência dessa válvula de retenção. Então, pelo menos duas válvulas de retenção são necessárias para garantir o bypass, quer dizer, o fluxo da água, a pressurização do sistema, sem prejuízo, né, mediante o impedimento por essa válvula de retenção aqui. Então ele pressuriza, a água volta, ela tenta voltar para cá, mas não vai, então ela vai descer, certo? Então essa é a ideia do bypass, fazer com que haja uma pressurização da rede sem gerar prejuízo caso falte ou tenha um problema na bomba. Você vê que a bomba ela não está na canalização, né? Tranquilo, gente? Isso lá ao vivo a gente vai conseguir melhor. Eu tenho um esqueminha aqui mostrando a vocês como isso funciona num gráfico, certo? Pessoal, a gente vai dar uma pausa agora. Eu vou precisar de outra aula dessa, um segundo momento, que é para a gente dar continuidade, certo? Então vamos dar uma pausa aí para a gente continuar após essa instrução. Tranquilo?